Bom dia a todos. Nós estamos aqui, toda, que aqui estão presentes, Wagner, Wilson, Zulfi, da nossa contabilidade, contador da casa. Nós estamos dando início à abertura da audiência pública, conforme dispõe a lei número 101, de 4 de maio de 2000, que, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, declara que, para avaliação do cumprimento de metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2018, ocorrerá agora, hoje, nesta Casa de Leis. Então, nós agora vamos dar início, dando a palavra para o Wilson, que é o representante do Executivo na contabilidade, que ele vai apresentar para nós como ocorreu o exercício desse último quadrimestre do ano de 2018. Fique à vontade, Wilson. Obrigado. Bom dia. Dando início sobre a receita. Quadro fala da receita consolidada. Bom, aqui então é um comparativo do segundo quadrimestre dos exercícios de 2015, 16, 17 e 18, que é o nosso foco aqui, né? O total da receita até o segundo quadrimestre de 2015 está em milhões, tá? 234.199.000. 2016, 246.637.000. 2017, 264.493.000. 2018, 287.986.000. Aqui é a variação de 16 em relação a 15, cresceu 5%, 17, 16, 7%, 18 em relação a 17, 9%. Próximo quadro abre a receita corrente em tributária, contribuições, patrimonial, transferências correntes, outras receitas correntes, receitas intras, restituições e descontos e deduções para a formação do Fundeb. Também comparando o segundo quadrimestre de 15, 16, 17 e 18. O total de 2015, 228.531.000. 2016, 244.414.000. 2017, 252.266.000. 2018, 275.181.000. A variação nominal, 7%, 3% e 9%. Próximo, abre mais um pouco a receita corrente em IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda, taxas, contribuições, FPM, Fundeb, ICMS, IPVA, transferência de recursos da saúde, demais receitas e receitas intra-orçamentárias, totalizadas em 250.539.000, 264.223.000, 272.859.000, 297.299.000. A variação de 5%, de 3% e de 9%. Para as receitas de capital, demonstradas em operações de créditos, alienação de bens, transferências da União, transferência dos estados, transferência de instituições públicas, transferência de convênios da União e transferência de convênio dos estados. 2015 totalizou até o segundo quadrimestre 5.667.000, 2016 2.223.000, 2017 12.227.000, 2018, 12.805.000. O crescimento aqui em relação em 17 e 18 se dá pelo convênio de pavimentação asfáltica que a Prefeitura firmou. A variação nominal, em 16 em relação a 15, teve um decréscimo de 61%, 17 em relação a 16,
uma variação de 450%, e 18 em relação a 17, 5%. Agora será apresentado dados sobre a despesa. Despesas consolidadas empenhadas, separadas em despesas correntes e despesas de capital, também 15, 16, 17 e 18. 2015, 339.695.000. 2016, 368.603.000. 2017, 368.576.000. 2018, 368.455.000. A variação de 16 em relação a 15, 9%. 17 em relação a 16, um decréscimo de 0,01%. E 18 em relação a 17, decréscimo de 0,03%. As despesas correntes, separadas em pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes e intra-orçamentárias. 2015, 16, 17 e 18. Em 2015, 316.166.000. 2016, 337.508.000. 2017, 327.178.000. 2018, 331.428.000. A variação nominal em 16 em relação a 15, 7%. 17 em relação a 16, decréscimo de 3%. E 18 em relação a 17, crescimento de 1%. Ainda dentro das despesas, agora são as despesas de capital, paradas em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Em 2015, 23.529.000. Em 2016, 31.095.000. 2017, 41.398.000. Em 2018, 37.027.000. A variação nominal, 16 em relação a 15, 32%. 17 em relação a 16, 33%. E 18 e 17, um decréscimo de 11%. As despesas por função. Aqui tem uma definição do que é função. É o maior nível de agregação das diversas áreas da atuação do setor público, separadas em 01, que é a legislativa, que são as despesas da Câmara, 04, administração, 06, segurança pública, 08, assistência social, 09, previdência social, 10, saúde, 12, educação, 13, a cultura, 15, urbanismo, 27, desporto e lazer, e 28, encargos especiais. E as demais, que é a 3, 11, 16, 17, 18, a 20, a 23, 26 e 99. Também uma comparação aqui do segundo quadrimestre dos exercícios de 15, 16, 17 e 18. 2015 totalizou, até o segundo quadrimestre, 339.695.000. 2016, 368.607.000. 2017, 368.576.000. 2018, 368.455.000. A variação nominal, 16 em relação a 15, 9%. 17 em relação a 16, um decréscimo de 0,01%, e 18 em relação a 17, um decréscimo de 0,03%. O próximo quadro é um demonstrativo dos restos a pagar. Os restos a pagar totalizavam em 19.577.000, até o segundo quadrimestre já foram pagos 17.233.000, cancelou 1.172.000, saldo a pagar 1.173.000, que mostra que o município vem honrando com seus compromissos. O próximo quadro é o resultado, ensino, saúde pessoal. Primeiro, resultado orçamentário consolidado, separados em receitas e despesas. As receitas separadas em correntes, capital e intra, dados referentes ao orçamento inicial, previsão atualizada e realizada de janeiro a agosto. Receita, o orçamento, 422 milhões, desses 39.465.000 são receitas previdenciárias, e o A menos o B ali, 382.535.000. Previsão atualizada, 415.417.000. Percentual
de 8,60%. E a realizada de janeiro a agosto, 263.762.000. 63% já foi arrecadada da previsão atualizada. As despesas separadas em correntes, capital, reserva de contingência e intra-orçamentárias. Também o orçamento inicial de 422 milhões, previsão atualizada de 482.158.000, percentual de 14,26%. Despesas empenhadas, 368.455.000, percentual de 76% já realizado em relação à previsão atualizada. Despesa liquidada, 237.266.000, percentual de 49% em relação à previsão atualizada. Também desses valores, destaca-se as despesas previdenciárias, de orçamento de 39.465.000, atualizada de 39.465.000, despesas empenhadas 4.527.000, 11% da despesa empenhada em relação à previsão atualizada, despesa liquidada de 4.323.000, também 11% em relação à previsão atualizada. No total, deduzindo as despesas previdenciárias, 382.535.000, 442, previsão atualizada, 693.000, percentual de 15,73%, despesa empenhada, 363.928.000, 82% em relação à previsão atualizada, já foi empenhada, né? Despesa liquidada, 232.943.000, 53% em relação à previsão atualizada. Desses valores, das despesas, referente a superávit financeiro, 27.747.000, e excesso de arrecadação, 32.411.000. Será dado sobre aplicação e ensino. Então, a aplicação dos recursos próprios em ensino, período de janeiro a agosto, até o segundo quadrimestre de 2018. Total das receitas resultantes de impostos, 155.933.000. Aplicação mínima obrigatória, prevista em lei, 25%, representa 38.983.000. As despesas próprias em educação liquidada até o segundo quadrimestre, 34.921.000. Percentual aplicado, 22,39%. Vale destacar que os 25% é no fechamento do exercício. Ainda tem mais um quadrimestre para atingir os 25%. Valor aplicado abaixo do mínimo obrigatório, 4.063.000. Próximo quadro é a aplicação com recursos do Fundeb. Também do período de janeiro a agosto. Tem dados referentes à previsão atualizada e é realizada. Rendimentos de aplicação, 306.000, realizou 200.000 até o segundo quadrimestre. Transferência de recursos recebidos, previsão atualizada de 72.890.000, realizou 51.603.000. Total dos recursos, 73.196.000, realizou 51.803.000. Aplicação no magistério desses montantes, 60% no mínimo, que representa a previsão atualizada de 43.917, e realizou 30.963.000. E a aplicação em demais despesas, que é no máximo, 40%, previsão atualizada 29.278.000, realizou 12.242.000. Próximo quadro, aplicação na saúde. Então, receitas para apuração da aplicação em serviços públicos de saúde, período de janeiro a agosto. Total das receitas resultantes de impostos, 153.181.000. Aplicação mínima obrigatória, 15% prevista em lei, representa 22.977.000. Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde liquidada até o segundo quadrimestre, 37.590.000. Percentual aplicado, 24,54%. Valor aplicado acima do mínimo obrigatório, 14.612.000. Próximo quadro demonstra as despesas com pessoal. Despesas com pessoal, separadas em despesas brutas com pessoal, despesas não computadas,
Aí vem a despesa líquida com pessoal, a receita corrente líquida e o percentual com pessoal. Comparando aqui até o segundo quadrimestre de 15, 16, 17 e 18. Eu vou falar os percentuais. Até o segundo quadrimestre de 2015 era de 48,56%, 2016 49,22%, 2017 48,93% e agora em 2018 47,70%. Lembrando que o limite máximo aqui anual é 54%, previsto em lei, pela Lei 101. Limite prudencial 51,30%, limite de alerta 48,60%. Aqui mostra que estamos abaixo do primeiro limite, que é o de alerta. A variação nominal de 16 em relação a 15 foi de 1%, 17 em relação a 16, um decréscimo de 1%, e 18 em relação a 17, um decréscimo de 3%. Bom, são esses os dados. Se tiver alguma dúvida, aberto aqui para responder. Esses dados estão na transparência municipal. Aqui, no site da Prefeitura, no portal de Lei de Acesso à Informação, Serviço para o Governo e no Fale Conosco. Tá, se tiver alguma pergunta. Uma coisa distinta. O superávit financeiro é assim, são dinheiro arrecadado no exercício anterior que não foi gasto, que você pode gastar ele no exercício subsequente. Então são recursos aí de 17, 16, 15 que sobraram, que o município pode abrir no exercício corrente, só que com outra fonte de recurso, que no caso é identificado como superávit financeiro. Excesso de arrecadação é quando você recebe além do seu orçamento previsto. Por exemplo, uma receita que você não estava esperando, firmou algum convênio que você recebeu, que você pode utilizar esse recurso. Então é além do seu orçamento inicial. Só que é recebido no exercício corrente, diferente do superávit que é nos exercícios anteriores. Do executivo. Sim. Na verdade, o superávit ele já foi arrecadado em exercícios anteriores. Só que ele não, por algum motivo, ele não foi gasto. Então, ele pode ser gasto no exercício subsequente. Então, é um recurso disponível, sim. A maioria dele aí é recurso vinculado, de convênios, não é recurso próprio. E, da mesma forma, o excesso de arrecadação. Você fez um orçamento, aqui no caso, de 422 milhões. Deixa eu ver aqui, pegar o dado. O excesso de arrecadação. Então, além dos 422 milhões, teve uma receita adicional de 32 milhões 411 mil, que não está dentro do orçamento inicial, mas, porém, ele se engloba no orçamento. Né? Lembrando que a maioria aqui são recursos vinculados, não são recursos próprios do município. A grande maioria, sim. Então, já é assim, é verba, vamos dizer, carimbada, já tem um destino, uma finalidade. Né? Consegue pegar esse recurso e aplicar em outra finalidade. Então, a maioria é convênios para construção de escola, pavimentação asfáltica, então já tem o seu destino estabelecido. E mostra que a prefeitura, as contas da prefeitura estão favoráveis, né, equilibradas. Mostrando aqui também, vale ressaltar, o gasto com pessoal aqui, ó, 47,70. Então tem um controle, inclusive, também da máquina pública aqui, né? O limite de alerta é 48,60. O máximo é 54%. E até o segundo quadrimestre, o município está com 47,70. Muitos outros municípios aqui próximos da região têm esse índice aqui
acima do estabelecido e que causa problema para o executivo depois de controlar, né? Bom, agradecemos. Até a próxima, que será feita em fevereiro, em relação ao terceiro quadrimestre, que aí sim é o fechamento do exercício. Obrigado.